Obrigado pela presença de todos. A ideia aqui, eu vou trazer para vocês, é um case que a CIP colocou no ar, até foi lançado no CIAB, né? Que é a rede brasileira, Rede Blockchain do Sistema Financeiro Nacional. E eu não estou tanto aqui para falar do caso de uso. Eu vou apresentar o caso de uso. Eu gosto desse tipo de apresentação, que não tem muita coisa escrita, porque se eu vier aqui o ano que vem, eu posso usar mesmo e contar o que aconteceu desse ano até o ano que vem. Então, um pouco do que eu vou compartilhar com vocês é aprofundando num caso de uso que o mercado discutiu, como foi essa dinâmica, e até para escolher esse caso de uso e por quê, e qual estágio que está hoje esse caso de uso aqui no Brasil. Tá? Então, em 12 de junho, né, como eu falei, foi feito o lançamento no CIAB, e esse lançamento da rede blockchain do Sistema Financeiro Nacional foi visto como um guarda-chuva, não é um caso de uso específico. Um primeiro caso de uso foi escolhido para funcionar sobre essa rede que foi estabelecida aí com o mercado financeiro. E, de novo, aí tem a história de como você chega num caso de uso, né? Então, agora eu vou contar um pouquinho dos bastidores, né? Como chegou aí, tem alguns parceiros nossos aqui que participaram bastante e vão estar aqui também conversando com vocês. Então, tinha um grupo discutindo lá do setor financeiro, olha, qual o caso de uso que nós vamos colocar? O Cássio mesmo da CIP, quem já veio aqui nesse evento, ele veio 3 vezes, né, aqui nesse evento, aqui falar de blockchain e tal. Pô, e agora que é na hora de falar o negócio que está no ar, vem o Leonardo aqui, que história é essa, né? Mas um pouquinho da história que todo mundo participou, foram 2 anos de discussão para saber, olha, putz, qual o caso de uso? E aí o time de blockchain, né, então vamos colocar blockchain em caso de uso. E o cara tinha que colocar uma solução em blockchain e qualquer coisa servia, né? Então, de novo, o time de blockchain estava querendo provar que aquela tecnologia funcionava, né, junto com inovação e tudo mais. Então, chega uma hora, que até a minha teoria é o seguinte, você tem 2 estratégias para tocar um projeto. Você pode ir pedindo licença ou ir na estratégia de depois você pede desculpa, né? Então, tem alguns casos que, se você quer pôr um negócio para funcionar, e aqui eu estou falando dos bastidores porque tem uma decisão que talvez foi tomada antes, né, que agora eu estou aqui conversando com vocês, talvez a estratégia que foi tomada assertivamente para esse primeiro case foi a estratégia de pedir desculpa, né? Porque senão você não consegue viabilizar o negócio, porque tem um time que conhece a tecnologia, mas se você vai alinhar com todo mundo, para todo mundo saber no detalhe e fazer a conta se o economics disso bate ou não, né? Se não tiver alguém querendo apostar um pouquinho também no que é incerto, você nunca consegue ir para frente. Então, tem alguns casos de uso que acontecem desse jeito, principalmente casos de uso que você tem que alinhar um mercado bastante competitivo. Imagina que você vai fazer um caso de uso para discutir a fórmula de um refrigerante pondo a Coca-Cola e a Pepsi na mesa. É mais difícil do que você pegar um caso de uso de uma empresa na relação dela com fornecedor e cliente. Tal. Então, tem cenários e cenários para você colocar um caso de uso no ar. No caso da rede blockchain do Sistema Financeiro Nacional, é um mercado bastante competitivo, né? Dependendo do que você vai, nós vemos aqui vários cases, né? Foi colocado aqui uma série de cases, que é um grupo de bancos, é parte disso. Quem que coloca no ar uma solução? Hoje, para vocês terem uma ideia, a CIP tem mais de 1.300 instituições autorizadas pelo Banco Central funcionando através da CIP, fazendo alguma transação através da CIP, né? Desde transferências, o que for, informação para cadastro positivo, portabilidade de salário, então mais de 1.300. Como é que a gente põe no ar uma solução que, apesar dela começar numa rede blockchain permissionada, quem quiser está aberto para vir aqui e poder usar? Então, é um negócio que tem que ter um alinhamento. E se você vai esperar alinhar com todo mundo, você não sai nunca. Então, foi definido um MVP, e aí essa questão, né? Você está mais ou menos atravessando lá o prédio em cima do cabo e sem cordinha de proteção, porque como é que vai ser isso? Ninguém... Não é uma certeza, né? Em alguns casos. O time de tecnologia é muito seguro e que vai tudo dar certo, vai ser o futuro. Eu estava brincando aqui antes da reunião. Quem lembra aqui do Second Life, né? Quem aqui estava num banco que colocou uma agência no Second Life? Eu estava. Deve ter alguns bancos aqui que não estão levantando a mão, mas colocaram a agência no Second Life. Então, aquilo lá foi, então apostaram, tem coisa que vai, tem coisa que não vai. Então, Second Life, aqui se alguém não... Como ninguém levantou a mão, duvido que ninguém ouviu falar no Second Life, há uns 10, 15 anos atrás. Second Life era quando começou a internet, que a internet não fazia nada, era só um post de informação, ela começou a avançar, falaram que ia ser um mundo virtual,
Porque, eventualmente, hoje tem a molecada que vive no mundo virtual, né, nos games. Né? Acho que até chegamos em algum pedaço no Second Life. Mas é uma coisa, é uns hypes que vêm e depois vão embora. Então, a decisão do que vai se colocar foi muito importante. Aí, e uma hora chegou assim, não, temos que colocar uma solução no ar. E aqui eu coloquei um quadrinho aqui, que é as grandes preocupações aqui, isso aqui inclusive veio do Gartner, as grandes preocupações que você tem que cuidar e aonde tropeçam algumas iniciativas quando você vai para qualquer tecnologia, e vale também para o blockchain. Né? Governança, porque uma coisa é você ter uma solução, colocou no ar, mas como é a governança disso? Né? Por mais que você fale que é um negócio distribuído, não tem controle central, tal, tá bom, o que você coloca nesse negócio que você não sabe direito como funciona? Qual a segurança? Pega o setor financeiro, todo regulado, coloca um negócio aí que ninguém sabe quem controla. Então, de novo, a governança é muito importante, inclusive não só do controle, mas o que vai ser feito e o que não vai ser feito, apesar de se estar utilizando uma tecnologia distribuída, né, que nem foi colocado aqui. Outra coisa, a parte de padrões, né, sempre, em tudo. Né? Como é que você ou consegue padronizar, ou mitiga, ou consegue concentrar aí os esforços quanto à padronização, outra preocupação importante. A terceiro bloquinho aqui, a parte de integração. Tem vezes que a gente fala de tecnologias novas, e a gente sabe que não é o setor financeiro, como aqui é um evento do setor financeiro, como são os legados dos setores financeiros. Né? Tem as novas fintechs aparecendo aí, tem os incumbentes, cada um tem uma estrutura de legados aí, umas mais complexas, umas novas, umas mais antigas, umas abertas já a funcionar, inclusive via API, outras ainda não. Né? Como que vai ser esse processo de integração? Se você coloca um negócio, como é que você facilita essa integração? Né? E a questão da interoperabilidade. A interoperabilidade, eu nem estou falando ainda aqui da interoperabilidade só do blockchain. Né? Tem a questão da interoperabilidade de redes, blockchain, das soluções. Mas a interoperabilidade de negócios. O que é interesse do mercado interoperar e o que ainda não é interesse do mercado interoperar. Né? Alguns cases, por exemplo, informações de segurança. O case que nós vamos falar aqui é do Device ID. Foi escolhido o quê? Um case que não teria muita resistência de se compartilhar informação. Porque se a gente escolhe um case para ser um primeiro numa rede blockchain do sistema financeiro e um case muito complexo, ou um case complexo que eu digo é o seguinte, que é uma coisa que uma coisa que está muito no andar da competitividade ainda, não é uma coisa que, se for comum, ele vai funcionar, porque é uma coisa que não tem interesse em compartilhamento. Então, tem vezes que o sucesso da escolha que você faça para operar uma solução blockchain pode ter mais ou menos sucesso, dependendo da escolha do case que você for fazer. Então, quando eu vi vários cases que foi apresentado aqui pela Graciane, né, eu vejo se for um libriano. A minha esposa é libriana, eu gosto quando eu vou na loja com ela que os vestidos são tudo parecido, porque daí ela sai rápido da loja, é fácil de escolher, porque se tiver um monte de vestido, ela fica 3 horas lá e não sai com vestido nenhum, né? Demora muito, eu tenho que ficar esperando. Então, do jeito que você tem um leque de opções para estudar, né, para saber qual case você vai escolher, o grupo que trabalhou nesse projeto escolheu um case que fala, eu consigo ir para frente, não vou gerar muito impacto no negócio, consigo gerar uma oferta positiva para o mercado como um todo, e sei que vou ter que pedir desculpa para um e para outro depois, mas senão a gente não vai para frente. Então, foi essa a estratégia. Eu estou contando os bastidores, né, por isso que eu falei, é a mesma apresentação do dia do lançamento, mas agora eu estou contando aqui, para quem está tocando o projeto, né, tem as pingas que você tomou e os tombos que você levou. Né? Então, estou contando a história de vocês, porque, na prática, o que é implantar um projeto desse. Então, eu diria aqui que alguns pilares desse aqui nós já atendemos e alguns nós estamos construindo para atender, dessas quatro vertentes aqui críticas que você tem que olhar para tocar um projeto desse. Então, começou uma discussão, esse grupo aí, CIP, FEBRABAN, que envolve uma série de bancos, inclusive, nos comitês, tanto comissão de inovação, comissão de blockchain, comissão de serviços de negócio. E quando a gente fala de governança, qual foi a governança estabelecida aí? E, nesse caso, essa governança ela já é uma prática. No caso da CIP, ela é uma prática porque a CIP ela trabalha com vários serviços para o setor financeiro. Alguns serviços regulados pelo Banco Central e alguns serviços são baseados em autorregulação. Então, tem vários serviços da CIP que funcionam embaixo de uma autorregulação. Então, esse aprendizado foi trazido aqui também para esse projeto, onde foi criado aí uma governança composto por um comitê de governança, né? A CIP participa, aí tem um comitê gestor,
né? O comitê de governança vai tratar a parte estratégica de como vai funcionar isso, quem vai participar, tipo, quais os cases, eventualmente, que vão ser aprovados para avançarem embaixo dessa rede, né? Da rede blockchain do Sistema Financeiro Nacional. A CIP trabalha aqui na parte de gestão, administrando do sistema e serviços, tudo mais, faz parte da governança. Os comitês gestores também aqui discutem por caso de uso, então no comitê gestor é que trabalha e avança com cada caso de uso. Aqui nós vamos mostrar um primeiro caso de uso, mas tem uma série de outros casos de uso que vão poder ser colocados embaixo dessa mesma governança e tudo mais. Então tem um arcabouço que está sendo entregue agora com esse projeto, que ele é uma curva de aprendizado acumulada de anos, em cima de tecnologias que não eram blockchain, mas que eram curvas positivas de aprendizado, que foram inseridas aqui para tocar um projeto desse. Então, o legado, o aprendizado, com outros projetos não distribuídos, você tem coisas que se encaixam aqui em projetos desse tipo, dessa natureza, e tem a questão de governança e quem faz o que aqui. Essa governança, para vocês terem uma ideia, no lançamento, os participantes que entraram na solução não tinham ainda uma convenção de autorregulação assinada. Nós entramos com uma carta de intenção, formalizou a entrada, até porque a solução estava assim em produção, então entrou com uma carta de intenção. E evoluímos o quê? Para escrever toda a parte de autorregulação disso. Hoje, quem que assina, quem que está discutindo e assina essa autorregulação é a FEBRABAN, a BBC, a CIP, a Ambima. Então, são as entidades que representam as classes aqui de serviços que vão poder ser colocados abaixo dessa rede. Então, essas associações elas não estão entrando na autorregulação para este caso de uso. Elas estão na autorregulação da rede e que essa rede vai poder incorporar embaixo dela vários casos de uso para o Sistema Financeiro Nacional. Tá? Então, um pouquinho da governança é isso. Então, existe um aprendizado, mas é muito importante, e como eu coloquei naquele quadrinho do Gartner, é um dos pontos críticos aí de uma solução dessa. Para mim não ficar explicando o caso de uso, eu vou plugar aqui, aí fica mais fácil vocês verem o que é o caso de uso, que é do device. O caso de uso é para você conseguir identificar possíveis aparelhos celulares que tiveram algum incidente, vai? E é bom você saber se aquele aparelho está válido ou não para você fazer alguma transação financeira com ele. Então, essa solução foi desenvolvida em parceria com a IBM, então ela é desenvolvida em cima de Hyperledger, tá? Que foi um caso de uso que a gente entendeu que caberia para isso. E uma coisa que eu queria avançar com vocês, antes de eu entrar nesse slide aí, é qual estágio que está agora. Então, foi lançado, está em produção, a autorregulação está estruturada, o grupo, como eu falei, lembra que eu falei, tem vezes que tem que pedir licença? Agora, o grupo, esse Device ID tem algumas especificações que estão rodando, e agora estão se reunindo o quê? Os grupos dos representantes das áreas de segurança da informação e de fraudes das instituições, né? De algumas instituições no grupo de trabalho. Então, aquele grupo de trabalho também vai evoluindo nessa solução para falar, olha, como é que...
o V0 dessa solução está adequado para todo mundo, precisa ter alguma melhoria, tem outras, eventualmente, na prática, quando a gente apresenta isso para o time realmente que cuida, como eu estou falando de device ID suspeito, é a questão de segurança, quando a gente apresenta isso no fórum de negócios da comissão, que vai as pessoas de segurança, fala, putz, esse tipo de solução me interessa não só para o device ID, eu quero colocar mais coisa, tem mais informações que, eventualmente, a gente poderia compartilhar no sistema que agrega valor à prevenção à fraude. Então, de novo, é um caso que a gente foi colocado no device ID, não é nada, pode ver, não tem nenhuma informação, o device ID é exatamente a informação do aparelho, não tem nenhuma informação financeira e bancária de ninguém. Tanto é que depois que nós lançamos esse projeto, representantes de outros setores vieram nos acessar, falando, putz, eu também tenho um problema de precisar saber se tem algum device ID suspeito, tal, como é que funcionou isso aí, como é que vocês fizeram a governança disso para o sistema financeiro, esse tipo de solução dá para compartilhar para outro setor. Então, quando você coloca uma solução dessa, depois você começa a ver que talvez ela comece a ter, por mais simples quanto foi essa aqui do Device ID. Né? Você vê que várias soluções que foram apresentadas aqui, já fazendo liquidação, trade e tudo mais, mas, de novo, para você começar aqui no Brasil, colocar uma rodando aberta para qualquer um que quiser se conectar a usar, então você começa num negócio simples e depois você vai agregando. A governança, ela estando estruturada, ela vai facilitar o avanço de outras experiências também em cima dessa mesma rede. Falando um pouquinho, agora eu não sou de tecnologia, mas eu vou falar um pouquinho da arquitetura, mas eu não vou falar de arquitetura, eu vou falar do posicionamento da CIP, e aí acho que interessa para o mercado. Como eu falei, nós temos lá, já na CIP, mais de 1.300 instituições conectadas. Né? E quando a gente fala num projeto de blockchain, o que acontece? O cara de negócio, ou você fala, exige investimento, você vai querer ser um nó na rede blockchain? Tem investimento para isso. Então, imagina que tem 1.300 participantes que quiserem usar esse serviço, vão ter que ser um nó na rede, ou vão acessar que nó. Então, a CIP, nessa proposta, ela se coloca como enabler para viabilizar o quê? A entrada de quem quiser estar operando como um node na rede, tá? Então, tem instituições que operam como um node na rede e tem instituições que não têm um node na rede e podem entrar usufruindo esse mesmo serviço usando uma tecnologia que ela tem hoje domínio. Putz, ela pode entrar aqui via rede RTM, entrar via internet com gateway da API, via a própria rede do Sistema Financeiro Nacional, que é a mesma rede que os bancos se conectam com o Banco Central e também tem a conexão com a CIP. Então, o que nós pensamos? Como é que a gente agiliza da velocidade na adoção do mercado, de uma forma que a tecnologia, ele não tenha que fazer todo o investimento em tecnologia para experimentar essa solução. E é uma solução, sim, que em blockchain, para quem fizer sentido, e não só para o case de uso de Device ID, vão ter cases de usos, que é o que interessa, com volumetria maior. Né? Tá bom, dependendo da volumetria, cada um vai entender, putz, vale a pena eu investir para ser um nó, porque eu estou com a informação aqui, eu tenho um controle interno, sei lá, a parte de compliance e governança da minha empresa permite que eu seja um nó aqui de uma rede local. Não permite, ela tem uma série de controles de segurança, só permite que eu me conecte numa rede com alguns protocolos. Então, por exemplo, tem várias situações que as empresas já vão poder avançar direto nessa nova tecnologia, só que a gente não pode excluir. Na nossa cabeça é o seguinte, como é que eu ponho todo mundo dentro e deixo o timing de cada participante acontecer conforme a avaliação interna dele? Né? Então, não é só pelo impulso do time que está querendo colocar o blockchain no ar. Então, a CIP se coloca da seguinte forma, o caso de uso interessa para o mercado? Interessa, tá bom. Tecnologicamente, a empresa vai entrar com um nó na rede ou vai entrar... Não vai querer fazer investimento no nó, de ter administração, e vai querer entrar com gateway via CIP. Então, a CIP se preparou para quê? Ela é um nó nessa rede, cada peer também vai ter a sua transação, vai ser um nó nessa rede, e tem a opção de participantes entrarem através da CIP, usufruindo o benefício do serviço. Porque o que interessa primeiro é o quê? O serviço que você está oferecendo, o mercado tem interesse? Tem. Tá bom, daí tem a tecnologia. Quais as possibilidades tecnológicas dele se integrar nisso? Tá bom, ele pode entrar como blockchain, ser um nó, ou pode entrar na forma tradicional, mas utilizar o serviço e, no momento que ele estiver maduro internamente, discutiu com as suas áreas, pegou as autorizações, aprovou o investimento. Porque se eu já tenho 1.300 participantes conectados aqui, por que no V0 eu vou falar, agora você tem que investir todo mundo para ter nó de rede? Então, entra por aqui e cada um no seu tempo,
Cada empresa, quando sentir que conseguiu se alinhar e está madura para investir, ou que o volume justificou você fazer um investimento nisso, ou até que a tecnologia e o próprio caso de uso se justificou que realmente vai vingar e vale a pena a empresa usar, ela faz o investimento e se torna um nó. Então, aqui nesse modelo de arquitetura que a CIP está se posicionando, é como um enabler e dando velocidade de adesão para isso para o mercado, facilitando a adesão. Para a parte tecnológica que a gente está apostando e avançando, não ser uma coisa que é uma coisa ou outra. Ah, não, se você não tiver a tecnologia, então você não pode usar. Não, espera aí. Então, vamos facilitar o cara poder usar o serviço e no timing dele, na equação econômica dele, ele decide qual o momento dele realmente adotar. Até porque, quando ele decidir que vai usar realmente o blockchain, não só para um serviço. Porque pode ser que uma empresa decidir, agora eu vou para o blockchain. Tudo bem, pilotar, você pilota um serviço, mas daqui a pouco você só vai investir mais pesado numa tecnologia quando você fala, não, realmente eu consigo fazer um uso mais abrangente dessa tecnologia. Então, é com esse entendimento que a CIP está se posicionando no mercado como um enabler para essa questão de blockchain. E, de novo, a posição da CIP é agnóstica também. Esse caso de uso justificou, estamos fazendo com a Hyperledger. Estamos agora acertando também casos de uso com a R3 Corda. Então, e assim vai. Então, não tem... A tecnologia não é ela que está drivando o negócio, né? Pode ser a que melhor se encaixar na solução. Eu estou fazendo um zoom aqui, eu vou fazer um zoom só nesse pedaço aqui, tá? Porque essa mesma infraestrutura que a CIP está colocando no ar, eu vou fazer só um teaser aqui, talvez para um próximo evento, esse miolo aqui, que é o que a CIP já investiu para conectar essa solução para a blockchain, é o mesmo motor infraestrutura para gerenciamento de APIs, que a CIP já investiu nisso aqui, que permite um participante entrar na CIP via APIs, né, via internet, o que for, e usando o nosso gateway de API, né, ou o seu cliente entrando aqui com o seu, via os canais bancários, por exemplo, mas do lado da instituição financeira, a CIP poder ser um integrador aqui também. Se eu tiver uma instituição financeira que também está abrindo suas APIs, ela pode abrir direto para o mercado. Vai ter instituição financeira que fala, não, putz, eu não quero investir agora num API Manager, porque você abrir a API para o mercado, tá bom, estou abrindo a API, tá bom, e quem que está fazendo a autenticação? Quem que está garantindo que quem está acessando a API é ele mesmo? O volume que está sendo acessado a uma API, você tem uma transação lá que você está prevendo que ela seja usada 1000 vezes por dia. Daqui a pouco deu um pico, tem 10 mil acessos nessa transação. Quem está monitorando isso com a visão de segurança? Então, quando a gente fala o negócio de Open Bank, abertura de API, é legal, é o que todo mundo quer. Mas, de novo, né, uma coisa é a pinga que está bebendo, outra coisa é os tombos que você tem que tomar para cuidar e evitar, ou melhor, até evitar, no caso do setor financeiro, né, e aviação, é melhor evitar tomar o tombo do que corrigir depois. Então, essa infraestrutura que a CIP está colocando, que colocou, no case para blockchain, é a mesma infraestrutura, porque o investimento está sendo pesado em cima disso, já vislumbrando um posicionamento para o Open Bank. Por quê? Na questão do Open Bank vai ser a mesma coisa. Será que está todo mundo... Se for uma coisa regulatória, que vem uma canetada falando, você tem que abrir, aí todo mundo, alguns vão ter que abrir, que nem foi em UK, né? Mas, daqui a pouco, se for uma coisa opcional, ou obrigatória para algumas transações e opcionais para as outras, qual é o time de cada instituição? Como eu falei, a CIP já tem entre fintechs, entre cooperativas de crédito, entre bancos grandes, médios, pequenos, 1.300 participantes. Como é que a CIP viabiliza, caso venha uma regulação falando isso tem que ser, como a CIP consegue, com a sua posição, com o seu histórico e com a sua capacidade, dar o time to market que eventualmente uma regulação coloca lá no meio dela, falando, olha, isso aqui tem que estar pronto aqui para daqui 6 meses. Então, o posicionamento da CIP é esse, como um enabler, não só pela tecnologia, mas olhando o mercado. E eu não quis entrar tanto no caso de uso, porque o caso de uso, tudo bem, é o Device ID, vocês viram no filminho, mas o importante que eu quis trocar aqui com vocês é exatamente essa experiência. Por exemplo, hoje mesmo, né, estava aqui conversando com o pessoal, está tendo a reunião do caso de uso Device ID com os times de segurança da informação e fraude das instituições que fazem parte dessa governança, vendo como isso vai evoluir, melhor aqui, para fazer usabilidade. Então, quando a gente fala aquela caixinha, voltando para aquele disquinho que eu mostrei no começo, tem a caixinha integração, né, que é outro perrengue aí, quando você fala, tá bom, a tecnologia está aqui, o front-end está pronto. E como é que ela conversa com o legado? Né? Ou, tudo bem, tem blockchain, como é que eu converso? Daqui a pouco o meu legado só sabe conversar via TXT. Só sai TXT do legado. Então, como é que eu vou fazer ISO 20022 ou vou abrir API e tudo mais? Então, essa questão
é uma coisa que a gente viabiliza aqui a tecnologia. Agora, os casos de uso, o Device ID foi colocado naquela linha. Como é que a gente coloca o negócio no ar? Para mostrar que funciona. Está aqui, funciona. Agora, vamos depurar esse caso de uso e outros entrando embaixo dessa mesma governança. Então, o objetivo aqui, meu, não foi tanto entrar no caso de uso, até porque tem um leque de casos de uso aqui, até inclusive do Know Your Customer, aqui eu vou ter interesse em olhar com mais detalhe com a nossa amiga, mas foi mais falar da governança, né? Por isso que eu falei, essa apresentação é a mesma que foi feita no CIAB, só que o que eu estou passando para vocês é um pouco dos bastidores e o que está acontecendo até agora e como a gente vê isso agora e para o futuro. Quem que participou desse primeiro caso de uso? Foram esses bancos, né? E nós estamos agora também avançando, como falamos, somos agnósticos, estamos fazendo também, no caso da CIP, com outras soluções, como corda, e outros casos de uso. Nós estamos discutindo o quê? Um caso de uso que está começando a pilotar também, que é a questão do apelido para transferências financeiras, uso do apelido, né? O apelido para você poder fazer uma TED que você faz hoje com apelido. Então, estamos trabalhando um piloto nisso aí. Então, de novo, mas o Banco Central, quem está acompanhando, o Banco Central falou que vai centralizar pagamento instantâneo só nele, ele vai centralizar a base de apelido, tá bom, por pagamento instantâneo, mas hoje já acontece um monte de TED. Quem quer experimentar se consegue fazer uma TED com apelido, daqui a pouco já... Então, de novo, são casos de uso que a gente coloca aonde faz sentido, né? De novo, fazer o caso de uso para transferência... Tem casos, tem empresas que tem bancos que fizeram lá, vamos pilotar aqui para transferência, funcionou, tal. Então, vai ter um leque de casos de uso, e aí, quem não for libriano, né, vai ter mais facilidade de escolher aonde vai apostar para ir nos primeiros casos de uso, mas o principal que eu quis compartilhar com vocês foi a dinâmica desse projeto e o posicionamento da CIP para o mercado, olhando não só a questão de blockchain, e como a CIP pode se posicionar como um facilitador para o mercado como um todo. Então, ok? Obrigado, pessoal.